Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. No programa desta semana, o assunto é a crise nas universidades públicas, em especial a UFES. Só para vocês terem uma ideia, a universidade já acumula 14 milhões de reais de cortes em seu orçamento. Isso, além de inviabilizar novos investimentos, compromete a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de trazer uma série de prejuízos não apenas para a comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade. E para tratarmos deste assunto, nós convidamos a presidente da DUFES, Associação dos Docentes da UFES, Júnia Zaidan. Júnia, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigada, Thelma. Bom dia. Pois é, Júnia, as universidades públicas, e também, nesse caso, os institutos federais de educação, eles vêm sendo, nos últimos anos, alvo de uma série de cortes em seus orçamentos, o que certamente inviabiliza não apenas o custeio, mas também as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Na sua opinião, você diria que há uma estratégia de desmonte por trás de todos esses cortes orçamentários? Sem dúvida que há uma estratégia e há um projeto. Eu vou lembrar de uma palavra que você usou no início da sua apresentação, que foi crise. E o nosso querido e saudosíssimo Darcy Ribeiro, grande sociólogo brasileiro, dizia que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. E, portanto, você vai, aos poucos, fazendo erodir em todas as condições de trabalho, de estudo, de pesquisa, para, em algum momento, você apresentar a suposta solução salvadora da pátria, que seria a privatização. Então, o que a gente está vendo ao longo dos últimos anos, sobretudo de 2016 para cá, é a retirada dos recursos para a educação e das áreas sociais, como, por exemplo, também saúde, cultura, na medida em que os governos, desde 2016, passam a beneficiar outros grupos e outras áreas, né? Então, sem dúvida que é um projeto contra o qual a gente tem que sempre se colocar, né? Pois é, tem muita gente que defende, um modelo de universidade semelhante ao que existe nos Estados Unidos, que é um ensino superior totalmente privatizado. Ou seja, aqui para o Brasil, se a gente já reclama que precisa aumentar mais a participação de todo o tecido social no ambiente acadêmico, quer dizer, uma medida como essa de uma universidade pública paga, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos não é nem pública, são todas privadas, Isso deixaria cada vez mais uma população que já enfrenta dificuldades de se inserir no ambiente acadêmico fora desse acesso ao conhecimento e a uma formação intelectual e profissional, não? Essa é uma excelente questão que você levanta, Thelmo, porque no Brasil, historicamente, a gente foi desenvolvendo o hábito de tomar os Estados Unidos como uma referência e suposto modelo para aquilo que a gente quer construir aqui. E não é verdade. A palavra educação sequer consta na Constituição dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a educação é um serviço e não um direito. No Brasil, a educação é um direito. E, portanto, o tratamento que a gente dá a essa área da vida social, as abordagens que a gente faz são a partir desse princípio de que precisa ser garantida a todas e todos. E quando você vê, por exemplo, um bloqueio recentemente anunciado pelo Vitor Godoy, ministro da Educação de Bolsonaro, de 2,4 bilhões na educação, nos institutos federais, nas universidades federais e também nas agências de fomento, como a CAPES, você percebe que o tratamento que se quer dar não é aquele que reconhece a educação como um direito. A UFES e muitas outras instituições já operam hoje, em 2022, com cerca de 50% a menos do orçamento se comparado a 2015. Quer dizer, sobretudo de 2016 para cá, a gente passa a ter esse desafio diário, Como eu tenho contado às vezes, em algumas situações que a gente discute, as lutas em prol da educação, é como se as administrações, as gestões dessas instituições estivessem o tempo todo tendo que retirar o dinheiro da poupança para pagar o arroz e feijão, ou seja, convertendo, manejando os recursos de capital,
para recurso de custeio, que são aqueles do dia a dia, água, luz, internet, limpeza, enfim, está muito difícil. Como é que no caso específico da UFES, ela está conseguindo driblar todos esses cortes orçamentários? A gente vai ter, é importante mencionar que a gente fala em corte porque de fato é o que a gente vivencia no imediato da nossa experiência, mas tecnicamente é um bloqueio com o qual a administração federal joga, né, para impedir que a gente use aquele recurso todo naquele mês e vai reduzindo, né, a nossa possibilidade de fazer o manejo institucionalmente. Então, depois eles desfazem o bloqueio e liberam, só que a gente acaba não tendo mais tempo para empenhar os recursos. Então, é uma estratégia que é para dizer, não, a gente não cortou não, mas de fato corta. E para a UFES, por exemplo, esse último bloqueio representou cerca de 5 milhões de reais. Logo na sequência, vendo o desgaste político que isso gerou, o governo Bolsonaro, que havia anunciado esse bloqueio na antevéspera ou véspera do primeiro turno, logo depois, né, uma semana depois, ele desfaz o bloqueio. Então, a gente está o tempo todo precisando reivindicar o desbloqueio, mas, sobretudo, como bem disse a reitoria da UFES, né, agora recentemente, depois desse último desbloqueio, não adianta desbloquear. A gente precisa de recomposição do orçamento das universidades. Já está ruim hoje. Para ano que vem, a previsão orçamentária de Bolsonaro é de retirada de 12%, ou seja, temos menos 12% ainda, né? De quanto seria essa recomposição necessária hoje para um bom funcionamento das atividades acadêmicas da universidade, da UFES em especial hoje? Sem falar em números precisos, eu vou te dizer que a gente precisa de 50% recompostos no nosso orçamento. O que foi tirado. O que foi tirado ao longo desses anos todos, né? A gente não pode esquecer de nossa grande responsabilidade também de pautar a discussão a respeito da educação básica. O pacote de perversidades em termos de orçamento para a educação básica inclui, por exemplo, a redução de nada menos que 96% para a educação infantil. 96% de redução, ou seja, acaba com todo o dinheiro quase da educação infantil. 56% de redução para 2023 para a educação de jovens e adultos. Ora, como nós vamos construir uma sociedade crítica, qualificada, que tome as rédeas do seu próprio destino, se a gente não tem acesso à educação? Para lembrar de mais um sociólogo, Florestan Fernandes, também dizia que um povo educado, né, que tem acesso à educação, jamais aceitaria as condições de miséria e desemprego que lhes são impostas. Ou seja, quer dizer, existe já um desmonte que não atinge apenas as universidades públicas, mas também o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, ou seja, é um desmonte total, né? Isso acaba realmente impactando, né, no que a gente tem hoje como expectativa de ter uma sociedade mais tecnológica, mais científica, mais consciente também dos seus direitos, dos seus deveres, né? Enfim, quer dizer, acaba comprometendo todo um tecido social e todo um projeto de país que se pretende desenvolvido, né? Sem dúvida, torna-se um projeto de subalternidade, um projeto subalterno, dependente e que abre mão de sua soberania. A gente está falando de universidades federais, institutos federais, educação básica, agências de fomento de pesquisa. Então, vamos pensar, por exemplo, em termos bem práticos, para quem está nos ouvindo compreender de modo mais amplo, a Universidade Federal, que é a única universidade pública que nós temos no Estado, ela lança à sociedade todo semestre os professores e professoras que vão atuar na educação básica, porque é lá que a gente tem a formação. A universidade pública concentra quase a totalidade das pesquisas que são realizadas no país. A gente tem o hospital universitário, que é responsável por uma imensa quantidade de atendimentos em todas as áreas, né, da saúde. E por aí vai. A gente então precisa realmente, como vocês estão fazendo aqui nesse programa, pautar esse assunto numa linguagem compreensível para a população, para que a gente tente construir coletivamente uma saída. E sem aqui querer desmerecer o trabalho que é desenvolvido pelas universidades privadas, mas em termos de pesquisa, não é?
o grosso das pesquisas científicas que são realizadas aqui no Brasil vem das universidades públicas, não é? Sem dúvida. E a gente testemunhou ao longo da pandemia, por exemplo, o corte em pesquisas ligadas à vacina, né? Então, para lembrar de um caso mais recente e muitíssimo grave, né? Então, a nossa luta portanto, pela recomposição dos orçamentos da educação básica, da educação superior e também pela revogação, Telmo, da Emenda Constitucional 95, que é aquela emenda do teto de gastos aprovada alguns anos atrás, que congelou por 20 anos todos os investimentos em educação e saúde. Isso enquanto as grandes empresas, o sistema financeiro obtém, por meio do sistema da dívida pública, os recursos tão suados, né, da classe trabalhadora brasileira. Existe um discurso também, não é, de que as universidades públicas elas são ineficientes, né, e devolvem muito pouco do que poderiam em termos de serviço, de conhecimento para a sociedade. Só que no ranking das 20 melhores universidades brasileiras, 18 são públicas, incluindo aí a UFES, que se encontra numa colocação bastante interessante em termos de boa performance, de pesquisa, de ensino e de extensão, não? É verdade. A gente sabe que existe uma campanha sistemática e contínua de desqualificação de tudo que é público. O conjunto dos serviços públicos, mas com requintes de crueldade, se eu puder colocar nesses termos, para a educação pública. E isso tem nome, endereço, CPF, tem uma razão de ser. Como a gente falou no início dessa conversa, tão importante, é parte do projeto de privatizar. Agora, quais os impactos, tanto nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, que esses cortes, né, estão provocando aí na atividade acadêmica da UFES? Eu vou dar um exemplo muito próximo. Ontem à noite eu recebi um e-mail de um estudante que vai apresentar seu projeto de pesquisa finalizado na feira, agora em novembro, na UFES, na jornada de iniciação científica, e o estudante dizia: professor, eu preciso apresentar um pôster, um banner. Quem paga pelo banner? Quer dizer, existe já hoje uma naturalização da ideia de que certos custos têm que ser absorvidos pelos estudantes. Se ele me pergunta, ele não tem dinheiro para pagar por um banner. Então, o impacto é a redução drástica nas condições para estudar, nas condições para pesquisar. Tem estudante que vai embora da universidade, como já tem ido, trancam-se matrículas, ou o curso é abandonado, porque não tem como chegar à universidade, porque as políticas de assistência, né, e políticas de permanência que foram construídas ao longo dos últimos anos, quer dizer, cerca de década atrás, deixaram de compor a prioridade né, do governo federal. Então, não tem política de permanência e assistência suficientes para que o estudante, por exemplo, tenha garantia que o RU ele não vai precisar pagar. Então, ele tem que pagar uma taxa. Né? Ônibus, ajuda com um custo de material. E extensão, eu estou tentando dar os exemplos todos, né, no pouco tempo que a gente tem, mas extensão universitária faz parte do coração, é aquilo que dignifica o nosso trabalho. Porque é como a gente mantém o lastro social em nossa atividade dentro da instituição. Nós não temos praticamente bolsa para extensão. Né? Você vai ter professores que, como eu, estão na UFES há quase 20 anos e que só uma ou duas vezes conseguiram bolsa para extensionista. Isso também compromete bastante, né, esse processo que vinha sendo construído de democratização no acesso, né, e na permanência do espaço acadêmico. Né? Quando um aluno ele tem que abandonar o curso por conta de restrições financeiras, falta de condições de dar prosseguimento aos seus estudos, é claro que você acaba elitizando um espaço que sempre foi de elite e que, alguns anos atrás, né, houve toda uma política para tentar reverter essa situação. Né? As políticas afirmativas, sem dúvida, Telmo, as políticas afirmativas no início desse milênio, as políticas de cotas, elas alteraram sensivelmente a fotografia da universidade pública, étnico-racialmente, em termos de diversidades de todo tipo que a gente pensar. Esses cortes, essa política de estrangulamento,
vai tornar aos poucos a universidade, vai devolver lá a condição de instituição para as elites, está embranquecendo a universidade novamente. Quer dizer, e nós não podemos aceitar, porque quando a gente fala de evasão, por exemplo, evasão é uma categoria, a evasão escolar. A gente podia chamar de outra coisa, teóricos do campo da educação chamam de expulsão. O que a gente está fazendo? Porque não é o estudante que evade, porque pouquíssima porcentagem é de quem mudou de ideia, não gostou do curso, mas a grande maioria dos casos de evasão é por falta de condições de estar. Então, nós estamos, enquanto Estado brasileiro, está expulsando os estudantes da universidade, embranquecendo, elitizando, e isso é absurdamente perverso e vai ter sempre de nós uma resposta altiva à altura. A gente não pode esquecer que a UFES, né, ela administra um hospital universitário, né, que presta assistência a uma parcela significativa da população através do Sistema Único de Saúde, né? E que é um serviço que necessita sempre de aporte, né, de recursos, né? É uma situação difícil também para o hospital universitário, não? Muito difícil, não é uma situação que está acontecendo apenas nesses últimos trimestres, com os bloqueios de junho e agora também de outubro, mas o hospital vivencia dificuldades em termos de orçamento e também na concepção mesma, né, de como a sua gestão se dá há alguns anos. E tem toda a nossa atenção, a nossa participação, né, nas lutas e nas reivindicações que a gente traz a respeito também do hospital universitário. Agora, existe uma ideia também equivocada, né, de que só deveria se investir em cursos, né, que oferecessem um maior retorno imediato, ou um retorno mais palpável, material, ou seja, como o ministro, né, da Economia, Paulo Guedes, coloca, né, que teria que dar retorno financeiro, ou seja, aquele curso que não dá retorno financeiro, ele deveria ser ou desconsiderado, ou descartado, ou não deveria ter nenhum tipo de investimento com relação a isso. Claro que um discurso totalmente voltado para as áreas de humanas, né, as áreas humanísticas, de conhecimentos humanísticos, né? É uma visão equivocada também, porque tudo é conhecimento e tudo tem a sua importância, né, nesse processo de desenvolvimento social. Nenhum país vai se desenvolver sem grande investimento nos campos da arte, da cultura, além daqueles que você já apontou de alguma forma, ciência e tecnologia. Nenhum país, nenhuma nação se torna soberana sem uma fortíssima arte, cultura, no campo das ideias das humanidades. Essa ideia de retorno, né? Dá retorno ou não dá retorno? Ela é extremamente comprometida com uma concepção utilitarista e tecnicista da educação, que vai apenas se dedicar a formar mão de obra para o mercado de trabalho, ou seja, peças para manter em funcionamento a grande máquina produtiva do capital. Sendo que, na verdade, inclusive os países capitalistas mais desenvolvidos, eles vão investir intensamente em arte e cultura no campo das humanidades da educação, e isso vai, de fato, fazer uma grande diferença. Bom, nós temos aí um novo governo eleito, né, que toma posse a partir de janeiro, né? Quais seriam as expectativas e o que precisaria ser feito emergencialmente para, se não resolver a curto ou médio prazo, né, mas pelo menos tivesse um processo aí de recuperação, né, desse poder das universidades de se autogerir, de custeio e também de investimentos? O que seria necessário para nós termos aí uma universidade que possa dar à sociedade o potencial que ela tem? Sinteticamente, revogação da Emenda Constitucional 95, imediata recomposição dos orçamentos das universidades federais, institutos federais, Cefetes, e também abertura da mesa para diálogo, que a gente não experimentou desde 2018. Então, a gente tem esses pilares que estão muito bem destrinchados na carta que nós entregamos enquanto entidades nacionais, dos sindicatos diversos, dos fóruns ligados ao campo da educação, que entregamos
ao presidente que acaba de ser eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito. Então, nós entregamos essa carta, tanto quanto fizemos aqui em Vitória, entregando uma carta da educação a Renato Casagrande, que também acabou de ser reeleito. Então, a gente vai manter essas reivindicações e insistir no diálogo, sem o qual a gente não avança. Pois é, e antes de encerrar o programa, né, eu quero jogar mais uma informação aqui, que uma pesquisa internacional, ela colocou a UFES entre as 28 melhores universidades brasileiras no ranking de instituições de ensino superior. Então, está aí, né, que é um centro que produz conhecimento e produz conhecimento de excelência e que merece realmente contar com todos os recursos para continuar desenvolvendo esse trabalho. Verdade, sem dúvida. Júnia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista e sucesso aí à DUFES nas suas reivindicações e que a universidade pública, ela sobreviva e cumpra com a sua função social. Estamos em luta, muito obrigada, Thelma. Eu agradeço também a sua participação, a sua companhia, a sua audiência qualificada. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!